Bom, gente, então vamos hoje começar a segunda parte desta aula tão importante no curso de Direito Penal, que é a aula de concurso de crimes. Na aula passada, só recapitulando, nós vimos o conceito, vimos o que é concurso material, o que é concurso formal, vimos a diferença do concurso formal homogêneo para o heterogêneo, do formal perfeito para o imperfeito, e hoje nós vamos continuar falando sobre concurso de pessoas, tá? Concurso de crimes. E o concurso de pessoas também a gente vê na parte de penal e um complementa o outro. Então vamos para a nossa aula de concurso de crimes. Vamos começar hoje com o crime continuado, né? Então, crime continuado trata-se de uma ficção jurídica, porque na verdade ele é uma ficção jurídica porque eu tenho vários crimes em que o legislador, por essa ficção jurídica, considera como se fosse um só com aumento de pena. Então eu tenho, uma ficção jurídica em que o legislador, para beneficiar o réu, e não há dúvida nenhuma que o concurso de crime continuado beneficia o réu, ele presume a existência de um só crime, mesmo, como eu disse, tendo sido praticado vários crimes. Embora presuma a existência de um só crime, nós temos um aumento de pena no crime continuado, que nós vamos ver mais logo. Há crime continuado, também chamado de continuidade delitiva. Então, crime continuado e continuidade delitiva, tecnicamente, são iguais. Ocorre o crime continuado quando o agente comete dois ou mais crimes da mesma espécie, ou seja, da mesma espécie, tem um entendimento que seria crimes iguais, furto, 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 roubo, 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 estelionato, estelionato, ou da mesma espécie, nós vamos ver que existe entendimento de que diz que seria crimes contra o patrimônio, furto, roubo e estelionato, ou algum outro crime, por exemplo, crime contra a administração pública, peculato, concussão e excesso de exação, tá? Então temos essas duas correntes do que seria crime da mesma espécie, nós vamos explorar mais logo. Mediante mais de uma conduta, então ele é igual ao concurso material, ele tem que ser praticado mediante mais de uma conduta, estando os delitos, porém, unidos por determinadas circunstâncias. Então, a diferença dele para o concurso material é que o crime continuado, ele está caracterizado pelas condições de tempo, lugar, modo de execução ou outras circunstâncias que permitem deduzir a continuidade delitiva, segundo o conceito de Celso Delmanto. Então vamos analisar o seguinte: condições de tempo. Os crimes são praticados durante o repouso noturno. Lugar. Os crimes são praticados no local ermo. Modo de execução. O estuprador pega a mulher, convida para sair, leva ela para o bar, depois convida ela para um local ermo e lá, ao praticar o ato sexual, ele a estrangula. Então, eu tenho aí um modo de execução parecido. Circunstâncias que permitem deduzir que um crime é a continuação do outro. Daí o nome crime continuado ou continuidade delitiva. Isso é que é o crime continuado. Mais uma vez, para não haver dúvida, o crime continuado é muitíssimo parecido com o concurso material, porque ele é praticado por duas ou mais ações ou omissões, mas a sua diferença está que essas ações ou omissões são consideradas uma continuação da outra por circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Quando eu tiver as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, eu não caracterizo o crime material, eu caracterizo o crime continuado ou continuidade delitiva. Bom,
Continuemos. Crime continuado. O Código Penal adotou a teoria objetiva pura. Que é a teoria objetiva pura? Para a caracterização do crime continuado, eu não observo os aspectos subjetivos. Eu só observo aspectos objetivos. E quais são esses aspectos? Acabamos de falar. As circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Então ele adotou a teoria objetiva pura, sendo suficiente a demonstração objetiva das circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, sendo irrelevante o elemento subjetivo do agente. O que é o elemento subjetivo do agente? É o dolo do agente. É o desígnio autônomo ou não do agente. Ter ele sido traído pela vítima, ter ele participado de um assalto para pagar o tratamento de uma pessoa de família que estava com câncer, ter ele rixa com a vítima. Essas circunstâncias de caráter pessoal no concurso de crime continuado não são consideradas, porque nós adotamos a teoria objetiva pura. A expressão "e outras semelhantes", que é empregada no finalzinho do artigo 71, só se refere, segundo o Supremo, a outras circunstâncias de caráter puramente objetivo que se relacionam com os meios e modos de realização do crime, como tempo, ocasião, lugar e objeto material. Tempo, como eu disse, quando o crime é praticado de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Ocasião, por uma ocasião de tumulto, por exemplo, de inundação, de incêndio, de catástrofe. Lugar, local ermo. O objeto material. Era uma joia preciosa que ele queria subtrair? Era um quadro de grande valor? Etc. Crimes da mesma espécie, e aí vamos agora começar a desenvolver o raciocínio sobre os crimes da mesma espécie. São os que são do mesmo tipo penal, isto é, aqueles que possuem os mesmos elementos descritivos abrangendo as formas simples, privilegiadas, qualificadas, tentados ou consumados. Essa é a posição do Damásio e do Supremo Tribunal Federal. Então, para o Supremo Tribunal Federal e para o Damásio, com quem eu tive a honra de compartilhar os conhecimentos, porque ele foi meu professor em São Paulo, e eu considero um dos maiores penalistas vivos do Brasil. Ele diz o seguinte: crime da mesma espécie seria aquele crime que tem a mesma nomenclatura típica. Então, furto é a subtração da coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça. Porque se for com violência ou grave ameaça, eu teria o roubo. Então, furto, 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 roubo, 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 estelionato, estelionato, estelionato. Veja que quando eu tenho o mesmo tipo penal, os mesmos elementos descritivos, abrangendo formas simples, privilegiadas e qualificadas, forma simples a que está no caput, privilegiada quando tiver uma causa de diminuição de pena e qualificada quando a pena máxima e a pena mínima aumentam em relação à pena do caput, eu vou ter então um crime da mesma espécie. Essa é a posição dominante, essa é a doutrina e a jurisprudência dominante, que diz que crime da mesma espécie são crimes que compõem o mesmo tipo penal. Furto, 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 roubo, 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 estelionato, estelionato, estelionato. A expressão... Peraí, deixa eu ver se eu... Vamos lá. Aí agora eu tenho uma outra divisão. Crime continuado homogêneo e crime continuado heterogêneo. Como nós vimos na aula passada sobre o concurso de crime material e formal, eu posso ter o homogêneo e o heterogêneo. O homogêneo, o crime continuado homogêneo, é quando o crime continuado ele é praticado por aqueles crimes da mesma espécie.
que é vários furtos, vários roubos, vários estelionatos, vários tráficos de droga. Então eu teria aí uma continuidade delitiva homogênea, tá? Nesse caso aqui, eu aplico uma só das penas com aumento de 1/6 a 2/3. Então, quando eu tiver um crime, um concurso de crime continuado, em que eu tenha furto e furto, que é um concurso de crimes homogêneo. Se forem todos furtos simples, caput. Deixa eu até colocar maiorzinho, porque às vezes a pessoa não enxerga, né? Caput. Se forem todos do caput, eu terei uma pena de 1 a 4 anos, não é isso? De reclusão, não é isso? Ora, imaginemos que, achando-se mais ou menos o grau médio, eu chegue a uma pena de 2 anos de reclusão. Eu vou pegar só uma das penas aqui, 2 anos de reclusão, e vou aumentar de 1/6 até 2/3. Professor, como é que o juiz tem que escolher entre 1/6 ou 2/3? Essa é uma pergunta importante. Por que que ele pode escolher 1/6 ou 2/3? O que que vocês acham que beneficia mais o réu? 1/6 ou 2/3? Vamos calcular? Bom, se eu colocar 1/6 de 2, eu vou dizer que 2 são 24 meses, não é isso? Se eu fizesse a conta aqui de 1/6, eu teria 24 por 6. 6 vezes 4, 24. Portanto, 1/6 aqui são 4 meses, não é isso? Confere? Então, 24 meses mais 4 meses, está um pouco ruim aqui, eu vou só melhorar essa caneta, tá? 24 meses mais 4 meses, eu teria 28 meses. Ou 2 anos e 4 meses. Mas se eu colocasse 2/3, 2 vezes 2/3, né? Eu teria o quê? Vamos dividir aqui em 24 meses também. 24 meses, tá? 2 anos é 24 meses, confere? Eu teria... Quanto seria esse aqui? 8 vezes 3, 24. 8 vezes 2, 16. 16 meses. Se eu somar 24 meses mais 16, eu vou ter quanto? 10, vai 1, 40 meses. 40 meses é o quê? 3 anos e 4 meses. O que é mais benéfico para ele, gente? É eu aplicar 1/6, que vai dar 2 anos e 4 meses, ou eu aplicar 2/3, que vai dar 3 anos e 4 meses? O que é mais benéfico é 1/6, não é isso? Aí você vai me dizer, professor, quando é que o juiz, ao aplicar a pena, vai aplicar 1/6? Preste atenção, eu estou dizendo 1/6 até 2/3, tá? Ou seja, eu posso ter uma fração intermediária que o juiz vai aplicar. Mas a questão é, como é que eu sei que eu devo aplicar 1/6 para favorecer
ou 2/3 para prejudicar. Isso vai depender, gente, das circunstâncias judiciais. Se a circunstância judicial dele for boa, ele vai aplicar para favorecer. Então ele tem uma culpabilidade em grau mínimo, ele tem bom comportamento social, ele não tem antecedente, boa conduta, personalidade tranquila. Agora, se ele tem péssimos antecedentes, é um cara mal encarado, vários antecedentes criminais, personalidade agressiva, o juiz vai então aplicar uma causa de aumento que vai aumentar a pena dele. Deu para entender isso? Essa causa de aumento vai depender das circunstâncias judiciais. Bom, então, senhores, quando eu tenho um crime continuado homogêneo, aplica-se uma só das penas, aumentada de 1/6 a 2/3. O aumento de 1/6 a 2/3, como diz o caboclo, varia de acordo com as circunstâncias judiciais. Crime continuado heterogêneo, que são 2 ou mais crimes diversos, mas com objetividade jurídica idêntica, aplica-se a mais grave das penas, aumentada de 1/6 a 2/3. Agora é que está o problema. Por quê? Porque aqui, posso apagar, gente, já? Aqui é que está o problema. Diga. De crime continuado. Essa pena aí que eu estou mostrando, ela é aplicada a todo tipo de crime continuado. Se na prova de vocês em OAB, concurso público, cai uma questão que o cidadão está em crime continuado, homogêneo, eu pego só uma das penas e aumento de 1/6 a 2/3. De acordo com a circunstância, isso o examinador vai observar. Se ele tem circunstâncias judiciais favoráveis, eu pego uma fração que vai beneficiá-lo. Se ele tem circunstâncias judiciais desfavoráveis, eu pego uma fração que vai aumentar a pena dele. Mas preste atenção, o concurso material, que soma, concurso formal que tem acréscimo e o concurso de crime continuado que tem acréscimo, eles são todos frações, eles são causas de aumento de pena, e ele sempre será aplicado na 3ª fase de aplicação da pena. Primeiro eu acho o grau médio, depois eu acho a pena base, depois eu aplico as agravantes e as atenuantes, depois as causas de aumento e diminuição. Beleza? Bueno, então vamos a ver. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu tenho 2 conceitos em relação a crime continuado homogêneo e heterogêneo. O crime continuado homogêneo seria aquele que tem o mesmo crime, furto. O crime continuado heterogêneo é aquele composto de vários crimes diferentes, mas que tem o mesmo objeto jurídico. Como é que eu sei, professor, o objeto jurídico de um crime? Por exemplo, furto, qual é o objeto jurídico? Se você for lá em cima no capítulo, vai ter lá crime contra o patrimônio. Ah, o objeto jurídico então é o que está lá em cima? Sim. Por exemplo, peculato, crime contra a administração pública. Objeto jurídico, proteção da administração pública. Está lá em cima no capítulo. Então eu posso ter uma situação em que eu tenho uma continuidade delitiva envolvendo um furto, um roubo e um estelionato, por exemplo, que são crimes heterogêneos. Ora, o furto, o roubo e o estelionato não têm a mesma pena. Sendo heterogêneos, eu aplico a mais grave das penas, sempre aumentada de 1/6 a 2/3. Então imaginemos que eu tivesse aqui, posso apagar? Agora deu tempo, né? Não é possível que não tenha dado tempo. Vamos supor que ele tivesse aqui um concurso de crime
continuado, em que eu tivesse a letra A, um furto, eu tivesse a letra B, um roubo, e tivesse a letra C, um estelionato. Tá. Por esse furto, ele pegou 3 anos. Por esse roubo, ele pegou 6 anos. E por esse estelionato, ele pegou 3 anos. Quando eu tenho um crime continuado heterogêneo, aqui é heterogêneo, gente. Por que que é heterogêneo? Porque hetero é diferente, então as penas deles são diferentes. Tá? Eu pego a mais grave das penas, que é a do roubo, 6, e aumento de 1/6 até 2/3. Esse aumento aqui, daqui para cá, vai ser relacionado pelas circunstâncias judiciais. E qual a diferença disso do concurso material? A diferença disso para o concurso material é que o concurso material ele não tem as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. E o concurso de crime continuado tem. São essas as características que diferenciam o crime, o concurso de crime continuado do concurso material. Então, nesse caso aí, o agente cometeu um furto, um roubo, um estelionato, só numa ação. Uhum. Na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução. Tá? Ele responderia por uma ficção jurídica por um só crime aumentado de 1/6 a 2/3. Por que eu digo um só crime? Porque tu só consideras a pena do mais grave e sempre aumentada de 1/6 a 2/3. Tem que ser da mesma espécie? Tá, é isso que eu estou querendo lhe dizer. A doutrina e a jurisprudência se bate nessa questão. A lei diz crimes da mesma espécie. Existem 2 posicionamentos que eu acabei de explicar no início da aula. O primeiro posicionamento é que crime da mesma espécie seriam os crimes iguais, do mesmo tipo penal. E a segunda posição é que crimes da mesma espécie seriam crimes do mesmo da mesma objetividade jurídica. Crimes da mesma espécie, da mesma objetividade jurídica, seriam os crimes que estão no mesmo capítulo. Por exemplo, furto, roubo e estelionato estão no capítulo de crimes contra o patrimônio. Mas eu poderia citar o exemplo de um peculato com uma concussão, com um excesso de exação, que são crimes contra a administração pública. Para a doutrina que considera crimes da mesma espécie, crimes do mesmo objetividade jurídica, eles seriam crimes da mesma espécie. Por que isso é importante? Porque no concurso de crime continuado, os crimes do mesmo tipo penal formam um concurso homogêneo. E os crimes da mesma espécie, do mesmo objetividade jurídica, formam um concurso heterogêneo. Qual é a importância? No concurso homogêneo, eu tenho a mesma pena, pega uma delas e aumenta de 1/6 a 2/3. No concurso heterogêneo, uma delas será maior do que as outras, eu pego a pena maior e aumento de 1/6 a 2/3, de acordo com as circunstâncias judiciais. Alright, boy? You got it? Bom, divergência sobre a unidade de sujeito passivo. Perigo. Mas uma questão que se debate a doutrina e a jurisprudência é a questão da unidade do sujeito passivo. Há grande discussão doutrinária e divergência jurisprudencial sobre a necessidade ou não de unidade de sujeito passivo no crime continuado quando são atingidos bens personalíssimos: vida, saúde, integridade física e honra. Meus amigos, agora é que chega a nossa hora de esclarecer uma coisa. O crime continuado, como eu expliquei, ele é um benefício legal, não é? É uma espécie de concurso material
que por uma ficção jurídica o legislador considera só um crime e aumenta de 1/6 a 2/3. Mas tem uma limitação. E qual é essa limitação? O Damásio de Jesus, os ministros do Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, o STJ e alguns outros doutrinadores, estudando essa questão, chegaram ao seguinte entendimento. Ora, um homicídio de uma pessoa não pode ser considerado a continuidade delitiva do homicídio de outra. Um estupro de uma mulher não pode ser considerada a continuidade delitiva do estupro de outra mulher. Uma ofensa à honra subjetiva de uma pessoa, chamar ela de vagabunda, ou a injúria racial, chamar de preta safada, por exemplo, não pode ser considerada continuidade delitiva. Tudo isso porque são bens personalíssimos que atingem a vida, o homicídio, a saúde, a integridade física e a honra daquela pessoa. Então preste atenção. Essa é a doutrina majoritária, a que entende que eu não posso considerar, por exemplo, que o crime praticado por Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, que ele praticou vários estupros na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução. Era a mesma. Ele ia para o parque com patins, ele tinha uma conversa muito bonita, a mulher passava, ele convidava a mulher para sair, a mulher saía com ele e quando ele ia manter a relação sexual com ela, ele a estrangulava. E isso aí foi defendido pelos advogados de defesa, que na verdade eu teria que pegar os vários estupros que ele praticou, pegar uma só das penas e aumentar de 1/6 até a metade, porque se tratava de crime praticado na mesma circunstância de tempo, geralmente era à tardinha, à noite já, quando a mulher ia passando pelo parque, o tal parque que ele ia, local. Modo de execução, ele sempre ia com patins, conversava com a mulher, levava para um bar, dava uma biritazinha, a mulher ficava interessada, ele levava a mulher para um determinado local ermo e lá matava a mulher. A defesa alegou que seria a aplicação do crime continuado. Só que o promotor de justiça, isso está errado. Por quê? Porque quando o crime continuado atingir bens personalíssimos, como a vida, a saúde, a integridade física e honra, eu não posso admitir a caracterização da continuidade delitiva, eu descaracterizo e aplico o crime, o concurso de crimes material. E explico por quê. Vamos aqui só ilustrar o caso do Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Ora, se você pegar o 213, que é o estupro, né? Qual é a pena dele? Reclusão de... Vejam logo aí, rápido. Qual é a pena do estupro? Bora? Isso é para hoje. 6 a 10 anos. Né? Suponhamos que ele tenha estuprado 10 mulheres. 10 mulheres. Deixa eu ajeitar esse uzinho aqui. Ele estuprou então 10 mulheres. Olha como tem uma grande diferença. Suponhamos que o grau médio aqui eu teria 6 mais 10 dividido por 2, 16 por 2, eu ficaria com uns 8 anos. Em média, para cada estupro consumado, eu teria 8 anos de pena. O que a defesa dele defendeu? O que a defesa do Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, defendeu? Ora, se ele praticava o crime nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução,
É crime continuado. E aí eu pegaria 8 anos, mas 1/6 até 2/3. Mesmo que eu pegasse 8 anos e colocasse 2/3 aqui, vamos colocar aqui, para ficar um cálculo certo, vamos colocar aqui 9 anos, para ficar um cálculo bem certinho aqui. 9 anos aqui, para facilitar o nosso